O Nascimento de uma Nação é um filme controverso para dizer o mínimo. Quando estreou em 1915, inovou muitas técnicas de cinema, com movimentos, cortes e closes que ajudaram a contar uma narrativa como ainda não se via nas telas. Produzido nos Estados Unidos, foi dirigido por D.W. Griffith, que também ajudou a escrever o roteiro. O enredo se passa durante a Guerra Civil Norte-Americana, mostrando sobretudo o ponto de vista sulista. É muito mencionado em canais sobre cinema e considerado indispensável em faculdades de audiovisual. Mas como vocês que já acompanham esse canal sabem bem, eu sou professor de História e Filosofia e vou abordar o filme pelo seu lado extremamente racista, que aliás foi responsável pelo surgimento da Ku Klux Klan e fez aumentar os casos de linchamento de estadunidenses negros depois do seu lançamento. Esse vídeo aqui faz parte da playlist A Representação Negra no Cinema de Terror, onde eu faço um estudo baseado no livro Horror Noir da doutora Robin Means Coleman. Já existem duas análises na lista, vou deixar aqui na descrição e no final do vídeo para vocês conferirem. Se você estiver vendo esse vídeo no celular, tablet ou computador, é muito fácil deixar o seu joinha. É só clicar aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Considere também se inscrever para acompanhar os vídeos novos. O filme foi glorificado pelos supremacistas, foi usado pela Klan como propaganda de recrutamento até mais ou menos a década de 1970. Foi o primeiro longa exibido na Casa Branca. Isso é um dos vários indicadores de como os Estados Unidos se mantinha fortemente racista mesmo após a abolição. E convenhamos, até hoje. No livro Horror Noir, a doutora Coleman cita o historiador de cinema Ed Guerreiro quando diz: Nascimento foi o primeiro filme de longa duração feito nos Estados Unidos a estabelecer o padrão técnico e narrativo para a indústria, enquanto continuava a perpetuar a tendência uniforme em Hollywood de desvalorizar os afro-estadunidenses como bufões, servos e um tipo de subordinados. Além de fazer ressurgir a Ku Klux Klan, o filme trabalha com blackface. Vários dos personagens são atores brancos pintados de negro e atuando de forma a ridicularizar os negros. O Nascimento de uma Nação tem cerca de 3 horas de duração e é dividido em duas partes. A primeira parte mostra o drama de duas famílias durante a Guerra de Secessão. Os Cameron, antigos donos de escravizados no sul, onde vai ter talvez o maior protagonista do filme, Ben, um jovem apelidado de Coronelzinho, e seus amigos no norte, os Stoneman, liderados pelo deputado abolicionista Austin Stoneman. É interessante que Griffith é tão explícito em seu discurso que coloca os Cameron como cavaleiros bem ajeitados e com ares virtuosos, e o patriarca abolicionista Stoneman, representado como uma figura fraca, doente, não tem uma esposa e manca com o pé torto. Antes do início da guerra, as famílias eram amigas e existiam interesses amorosos entre os jovens de cada lado. A amizade entre eles é afetada com a chegada da Guerra Civil. Os Cameron se alistam no exército confederado, representando os escravagistas do sul, enquanto que os Stoneman se unem às forças da União que lutavam pela não separação dos estados e pelo fim da escravatura. Durante essa primeira parte, são retratadas as consequências da guerra na vida dessas duas famílias e as conexões com os principais acontecimentos históricos, como por exemplo a derrota do sul e a morte de Abraham Lincoln. Na parte 2 é apresentada a formação da Ku Klux Klan como forma de reverter o enfraquecimento do Sul e os impactos da emancipação dos negros no pós-guerra. No filme, Ben Cameron, o coronelzinho, tem a ideia de formar a Klan quando vê algumas crianças brancas brincando de fantasma e assustando outras crianças negras. Ele cria um plano para combater a emancipação dos negros. Junto com outros brancos, ele forma a Ku Klux Klan. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário um vídeo onde eu explico rapidamente o que é a Ku Klux Klan e como ela surgiu. Ela é apresentada de forma heróica, protetores da cidade e guardiões dos valores brancos e da boa moral. O grupo cresce e se fortalece caçando os negros livres representados no filme como degenerados e estupradores de mulheres brancas. Toda essa narrativa foi aclamada por grupos supremacistas e reacendeu o movimento da Klan na década de 20.
Sobre o contexto histórico da Guerra Civil Norte-Americana, eu também fiz um vídeo para complementar esse, também vou deixar aqui fixado no primeiro comentário. Mas basicamente ocorreu de 1861 até 1865 e foi um conflito violento entre os estados do norte liderados por Abraham Lincoln, que desejavam abolir a escravidão por motivos de economia liberal, e estados do sul que, para garantir seus direitos escravagistas, queriam se emancipar, criando os Estados Confederados da América. Estes últimos perderam a guerra. Para entender melhor todo esse contexto, assista o vídeo que eu vou deixar aqui no card e também fixado no primeiro comentário. Griffith nasceu 10 anos após o fim da guerra, em 1875 no Kentucky. Seu pai tinha sido um soldado no exército confederado e também um legislador estadual. Tentou sua carreira escrevendo para o teatro, depois para o cinema. Chegou a atuar também, mas era considerado um escritor e um ator sem nenhuma relevância. A coisa só começou a melhorar para ele quando conseguiu trabalho na Biograph Company em 1908, onde ele fez vários curtas que o ajudaram a aprimorar suas técnicas de cinema. Em 1913, abriu seu próprio estúdio, por onde produziu O Nascimento de uma Nação. O roteiro do filme foi adaptado desses dois livros pró-supremacistas que eu vou deixar aqui na tela, escritos por Thomas Dixon Jr. Mesmo com a abolição da escravatura norte-americana após 1865, os negros ainda eram segregados e impedidos de usufruir lugares ocupados pelos brancos. Os sulistas que perderam a guerra tentaram manter sua moral por meio de discursos supremacistas, levantes de memoriais e estátuas que celebravam os personagens confederados como heróis. Começou entre o final do século XIX e o meio do XX um culto a uma memória idealizada e romantizada da Confederação. Historiadores como David Blyg, especialista em estudos afro-americanos, e Henry Gates Jr., escritor e pesquisador em literatura afro-americana, no intuito de compreender esse processo de romantização, corroboram com o termo mito da causa perdida, um tipo de negacionismo dos verdadeiros motivos da Guerra Civil e interesses separatistas dos Confederados do Sul. Diziam que a escravidão não era o principal motivo da qual lutavam. A culpa era dos violentos abolicionistas do Norte. Justificavam dizendo que os escravos eram na sua maioria pacíficos e felizes em servir. Principalmente em servir a sociedade sulista, que era pacífica e moralmente íntegra, mas tiveram que entrar na guerra para proteger suas liberdades. É por isso que normalmente quando vemos um babaca na internet defendendo liberdade de expressão, esse babaca geralmente é branco, rico e cheio de privilégios. O filme é construído sobre essa ideia. Podemos ver que os negros são representados como subservientes felizes que beiram a idiotização. Nessa cena vemos os Cameron passeando entre os campos de algodão, enquanto que os escravizados trabalham e saúdam felizes. Um letreiro indica que nas dependências dos escravizados, eles faziam 2 horas de intervalo para a janta, fora de seu expediente de 6 a 6. Dá a entender que o trabalho não era assim tão pesado e que os brancos eram generosos com eles. No intervalo, os escravizados dançam e se divertem. O filme quer passar a ideia de que brancos sulistas escravizados viviam harmoniosamente. Mas isso é tão caricato que parece que Griffith se esforça para mostrar como os negros eram idiotas. Na cena, vemos atores negros e atores brancos pintados, o famoso blackface. Mais à frente, outra cena retrata os negros nortistas como grosseiros, estúpidos e incapazes em atividades intelectuais. No período da reconstrução após a Guerra Civil, os ex-escravizados ocupam a casa do governo, fraudam a votação, fazem leis idiotas, bebem em sessão da Assembleia Legislativa, um deles tira o sapato e coloca os pés sobre a mesa e outro come uma coxa de frango frito em plena sessão. Tudo isso um esforço para indicar que os negros são incapazes de opinar em ações políticas. O Nascimento de uma Nação trabalha com o argumento de que a chegada dos negros na América teria plantado a primeira semente de discórdia entre Norte e Sul, e que os republicanos eram radicais motivados por ódio aos sulistas. Uma das cenas mais pesadas é quando Gus, um ex-escravo, personagem que Griffith descreve como produto das doutrinas imorais dos republicanos, segue e encurrala Flora, a irmãzinha de Ben Cameron.
Flora, uma jovem com ares de pureza, sai com seu balde para pegar água próximo à sua casa. Ela é seguida pelos passos sorrateiros e cercada por Gus, que a pede em casamento e toca em seu braço. Assustada, a irmãzinha foge para a floresta. Gus corre atrás dela com um olhar lascivo. Seus olhos, de tão grandes e abertos, mais parecem dois faróis ou olhos de fera mirando a presa. Flora fica encurralada entre Gus e um precipício. Obviamente que qualquer pessoa tentaria fugir de uma tentativa de estupro, mas aqui Gus não é simplesmente representado como homem, ele é representado como negro, colocado de forma a generalizar a natureza do homem negro como estuprador de mulheres brancas. Essa visão era tão reforçada na época que, para ser atuada de forma como Griffith queria, só poderia ser feita por um ator branco pintado de negro. Flora prefere se jogar a deixar Gus chegar perto. Ben, que tinha saído em sua procura, a encontra à beira da morte. A Ku Klux Klan caça Gus como um animal e lincha-o, deixando seu corpo jogado na cidade para servir de exemplo para outros negros. Griffith faz vários cortes nessa cena, trabalhando ela de modo a ser impactante até os dias de hoje. Dá para notar o esforço para transmitir uma sensação de monstruosidade de Gus e heroísmo da clã. Em seu livro, a Dra. Coleman coloca o Nascimento ao lado de filmes de horror, no sentido que ele aborda o negro e a negritude, construindo o imaginário de um monstro. Sobre a perseguição de Gus, ela fala na página 68. No livro de Dixon, o estupro realmente acontece e não fica implícito como no filme, com o predador sendo associado a um monstro. E aqui ela faz uma citação direta ao livro, abre aspas. As garras negras da besta afundaram no pescoço macio e branco, fecha aspas. O filme foi feito numa época em que o mero olhar de um homem negro na direção de uma mulher branca, olho de estupro, resultava em um linchamento. Também ela descreve como a cena construída ao entorno de Gus é dirigida para colocá-lo como uma criatura racial de terror. Sua roupa é suja e rasgada, ele parece mais rastejar do que andar. Sua pele é cinzenta, não como a pele negra, mas como o escuro que abriga olhos sombrios de maldade, efeito acentuado pelo blackface. A doutora faz um paralelo entre ele e o monstro de Frankenstein no filme de 1931. Ambos têm um percurso que perpassa pelo jugo conservador, pela pureza e pela feminilidade. Em Frankenstein, existe uma cena em que ele foge do laboratório onde sua pele foi remendada e costurada e encontra Maria, uma garotinha branca que brincava de jogar flores no lago. Maria era ingênua e chama o monstro para brincar com ela. Os dois fazem amizade e observam que as flores flutuam. O monstro, que apesar de seu tamanho e forças gigantescas, tinha a mente de uma criança recém-nascida, intui que todas as coisas bonitas flutuam e joga Maria no lago. Depois então ele vai ser perseguido pela multidão querendo justiça. Em O Nascimento de uma Nação, Gus tem o mesmo percurso. Ele fica encantado por Flora, a irmãzinha. Tenta pedir ela em casamento, mas ela foge se jogando do penhasco. Gus é perseguido e assassinado pela Ku Klux Klan. A diferença é que a criatura de Frankenstein é vista com empatia pelo público. Seus olhos são sempre tristes, com o olhar para baixo ou distantes. Os de Gus são lascivos, bestiais e luminosos. O monstro erra por também ser ingênuo com a lógica do mundo. Gus erra por ser desejoso e ganancioso aos olhos do público. Quando o monstro é perseguido, sentimos compaixão por ele. Ele não é mau por natureza, só não conhece a si mesmo. Quando Gus é perseguido, o filme passa a sensação de justiça feita. Ele era mau por não aceitar a sua condição como escravo e querer ser mais do que a sociedade fez dele. A criatura de Frankenstein se humaniza ao ver seus próprios erros no final. Gus era incapaz de ver sua própria monstruosidade de acordo com o olhar daquela sociedade. Além do percurso corrido, Gus e o monstro são análogos pela forma como seus corpos são retratados como grotescos. O monstro de Frankenstein tem o corpo todo costurado de cadáveres em decomposição, e Gus, por ser negro. Um é digno de pena, o outro não. O filme termina com a clã perseguindo os negros como quem coloca a ordem na casa. Todos fazem festa como se a clã fossem os grandes heróis do dia. Nas eleições seguintes, os negros são impedidos de sair de casa para votar. Os Stoneman e os Cameron são unidos novamente pelo casamento de seus filhos. Um letreiro diz: "Ousemos sonhar com um dia dourado.
em que a besta da guerra não mais governe, mas em vez disso, o príncipe gentil no palácio do amor fraternal na cidade da paz. Após o letreiro são mostrados dois grupos, o primeiro sendo oprimido por uma figura bestial bradando uma espada em suas mãos, com vários corpos no chão, e os do segundo grupo, os que encontraram a paz sobre a imagem de Cristo. De forma geral, certo clima esperançoso e otimista, muito disso inspirado pela atuação da Ku Klux Klan. Recentemente existe um discurso que diz que a esquerda tem o costume de politizar a arte. Para isso é utilizado o termo lacração ou mimimi. Como podemos enxergar na análise do filme, o cinema sempre foi politizado, mas essa politização sempre pendeu para uma direita conservadora ou reacionária. A arte, como um todo, é carregada de símbolos e subjetividades. Em cada obra existe um discurso, intencional ou não. Esse discurso questiona ou se apoia na ideologia dominante. O filme de Griffith se apoia na ideia de que defender os ideais escravagistas é também defender os negros do Sul, como se a escravidão fosse uma coisa boa para os próprios negros. No filme, os brancos são colocados no lugar de vítimas. No lançamento foram feitas festas com desfile de pessoas vestindo os uniformes da clã. Porém, também houveram várias manifestações contra por entender que o filme é extremamente racista. Isso mostra que o diretor tinha plena consciência de sua obra e não simplesmente foi levado pelo espírito de sua época. Se você quer acompanhar mais estudos sobre esse tema, eu vou deixar essa playlist aqui para você assistir. E também esse outro vídeo que complementa essa análise. Me diz também por que você está assistindo esse vídeo, se você foi indicado por algum professor, por algum amigo, se é algum trabalho de faculdade ou de escola, ou se é simplesmente um tema que você acha importante. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de cinema. Não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar esse canal, se inscreva, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! O filme quer passar a ideia de que brancos sulistas escravizados viviam harmoniosamente. Harmoniosamente. Eles viviam harmoniosamente. Porra, mosquito.